Mais uma vez, um BioEngCast. Hoje eu recebo as advogadas Melissa Canda Dietrich e Renata Fará, da Fará e Canda Advogados. E vai ser um papo muito bacana com relação à proteção legal do médico. Tem muito tema, tem muita coisa, é muito extenso. E esse bate-papo vai começar agora. Melissa, Renata, sejam muito bem-vindas. Vamos lá, Melissa. Primeiro, eu gostaria de saber, assim, antes da gente iniciar mesmo o nosso bate-papo, quem é a Melissa? Né? Porque você vem a tua origem primeira é da área de saúde. Né? Então, conta um pouquinho isso. Né? Mãe da Isa, né? Mãe do Dudu, né? Esposa do Carlos. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Oi, Norton, tudo bem? Obrigada pelo convite para o podcast, é um prazer estar aqui. Então, eu fiz nutrição, minha primeira faculdade foi nutrição. Então, esta é a minha formação, sempre gostei da área de saúde. Me formei na Federal em 1996, né? Aí, entregando a idade. E trabalhei por 2 anos, mas eu trabalhava numa empresa de vale-refeição, então eu fazia um trabalho mais administrativo e acabei me distanciando um pouco da prática clínica da nutrição. Aí eu não estava muito satisfeita profissionalmente, decidi prestar vestibular para Direito. Passei, estudei à noite, continuava trabalhando com a nutrição durante o dia, e no último ano de faculdade, eu, por coincidência, comecei a fazer um estágio no que era um serviço de assistência à saúde dos servidores do município de Curitiba. Não era um plano de saúde ainda, prestava assistência à saúde, comecei estagiando lá. No ano seguinte eu me formei, fui contratada e fiquei lá por 16 anos. Uau. Então, essa empresa acabou se tornando um plano de saúde, nós fizemos todo o registro dessa empresa na ANS, e ali eu adquiri todo o meu conhecimento na área de saúde. Então, não só na questão da regulamentação dos planos de saúde, mas também na questão da defesa dos profissionais de saúde, porque o paciente, quando ele processa o médico, ele processa o plano de saúde também. Então, a gente também precisava fazer a defesa do nosso plano de saúde. E aí, então, toda a minha advocacia foi sempre na área da saúde, né? E aí já existia o Carlos, já existiam as crianças. Conta um pouco dessa história. Quando que surgiu isso na tua vida? A maternidade e tudo mais. Eu conheci o Carlos na faculdade de Direito, tá? Ele não fazia Direito, mas quando eu conheci ele, eu estudava já, fazia Direito. E aí, logo que eu me formei, a gente casou, né? Então, estava formadinha, estava trabalhando, bonitinho. Aí, nós casamos e no ano seguinte veio a Isa, que está fazendo 18 anos semana que vem. Depois veio o Dudu, Que tá também com... vai para a área de saúde, né? Uma futura médica. Isso mesmo, muito orgulho, talvez até por influência da mamãe, não posso dizer que não, né? Mas com muito orgulho passou em medicina, então agora em julho ela começa a estudar na Evangélica. E temos o Dudu com 13 anos, mas Dudu acho que não vai para a área de saúde, não. Dudu acho que não vai. Vai fazer alguma outra coisa ligada a finanças, é isso? Eu acredito que sim. Eu acho que ele vai mais puxar o lado do pai, vai lidar com números. Legal. Renata, muito bem-vinda também. Conta um pouquinho da tua história aqui para todos nós. Tudo bom, Norton? Obrigada pelo convite. Bom, eu me formei e logo nos primeiros meses que eu estava formada, com a carteira da OAB, formada em Direito, me formei em 2005, passei na OAB e tinha em casa uma mãe com deficiência visual. Logo que me formei, ela disse, o que eu tenho de direito? E naquela época, lá quase 20 anos, não se falava muito disso. Tínhamos muito pouca coisa nesse aspecto. Fui pesquisar, achei interessante. Ok, guardei isso numa caixinha. Logo depois, eu tinha um tio muito querido, que tinha uma leucemia. E naquela época, em 2006, o plano de saúde negou o medicamento dele. Não se falava em judicialização da saúde, que era algo muito recente, algumas decisões em São Paulo. Mas ele tinha uma assistência à saúde muito boa e disseram, olha, em São Paulo conseguiram esse medicamento. Eu tinha acabado de me formar, então a minha família falou, olha, conseguiram, e você? Tudo bem. Nisso foi meu primeiro processo contra plano de saúde, conseguindo uma liminar
para que o plano fornecesse um medicamento chamado rituximab, que até hoje a gente trabalha com ele, né, Mel? E aquilo foi uma delícia, porque eu pude rapidamente resolver uma situação, né, oferecer aquele medicamento para o meu tio e garantir o direito para aquele paciente. Eu achei uma delícia aqui. Meu plano não era fazer, não era ser advogada, mas casei, tive filho, então talvez o concurso público que eu imaginava na faculdade ficou de lado. Como era? Você gostaria de fazer, então, prestar um concurso. Esse era o plano inicial. Inicialmente eu gostava, eu trabalhava no Ministério Público, fazia estágio, então eu gostava de direito criminal. Eu achava que a minha vida ia ser para esse lado. Mas a saúde entrou na minha vida, sim, e foi muito prazerosa. Me permitiu começar a advogar numa área onde tudo era mato aqui. Então, a judicialização estava começando, estava crescendo, eu fui aprendendo. Trabalhei muitos anos sozinha, fazendo processos contra o SUS, contra o plano de saúde, algumas situações pontuais de defesa médica. E eu lembro, já passado uns 12 anos com o meu escritório sozinha, eu tinha um processo contra o plano de saúde que a Melissa trabalhava. E eu queria propor um acordo, queria resolver uma coisa bem simples. Peguei o telefone e liguei para ela. E raramente, né, a gente faz isso, mas enfim. E ela me atendeu com uma gentileza, com toda a prontidão e resolveu aquilo que eu precisava. Falei, nossa, que moça gentil. Lembrei o nome dela. Passado um tempinho, nós fomos nomeadas para a Comissão de Direito à Saúde da OAB. Isso foi quando? 2017. Encontrei ela lá, cada um se apresentou. Falei, oi, falei com você é muito gentil, pá. Logo depois teve um congresso em Fortaleza que a gente foi e lá a gente começou a se gostar. Ela já queria sair lá do plano de saúde, o escritório estava crescendo, eu queria ampliar, precisava de ajuda. E como você diz, né, Mel? A gente namorou, noivou e casou. Então, há 5 anos, a Melissa saiu da operadora de saúde, veio trabalhar comigo. O meu escritório hoje, né, nosso, ampliou a área de atuação. Hoje a gente faz, além dos processos contra plano de saúde, pleiteando medicamentos, cirurgias e outras tecnologias, também a defesa dos médicos, a parte consultiva dos médicos. A gente atende sociedades de especialidades médicas no Paraná e no Brasil. E a gente tem uma advocacia artesanal, muito gostosa, muito produtiva. Acho que a gente não perdeu as nossas origens, a gente ainda consegue ter os nossos clientes próximos. Mas a gente conseguiu crescer, né? A gente tem uma relação gostosa no dia a dia. Então, ela foi um presente. E que prospere cada vez mais. Mas, assim, Melissa, dá um panorama do cenário dessa situação que aflige todos os médicos. A gente está falando aqui, nosso público são de profissionais da área de saúde. Então, qual que é o cenário no Brasil em termos de proteção desses médicos, né, ou de judicialização? Quais são as demandas que vêm para os médicos? Dá um panorama geral dessa situação hoje no Brasil. Como que ela se comporta? Então, veja, Norton, é assustador, mas hoje 7% dos médicos no Brasil sofrem processos de responsabilidade civil, os processos que a gente chama de erro médico, né? Então, a gente escuta muito falar dos Estados Unidos, muitos médicos até querendo largar a profissão, tamanho, os processos que acontecem por lá. E o Brasil, segundo dados, é o segundo país onde os médicos são mais processados no mundo. Tá? Então, a gente pergunta por que isso, né? Da onde vem isso? A judicialização da saúde, ela tem um histórico aí do final, né, dos anos do século passado, né, que a gente pode dizer. O que aconteceu? A gente teve Código de Defesa do Consumidor, que equiparou os profissionais autônomos, enfim, aí também você como engenheiro, nós como advogados, a prestadores de serviços, os nossos clientes e também os pacientes como consumidores, então permitindo aí uma série de direitos para esses pacientes. A gente tem a questão dos planos de saúde que vieram também crescendo. Muitos médicos que antigamente eram mais respeitados pelos seus pacientes. Então, a gente tinha aquela situação, o que o médico fala, o paciente acata, o paciente não questiona. Então, hoje em dia, não é bem assim. Então,
planos de saúde, fizeram com que médicos precisassem atender seus pacientes hoje de uma forma mais rápida. Uma pressão maior. Uma pressão, então pela consultas. produtividade. Exatamente, consultas em 15, 20 minutos, né? E isso acaba criando um distanciamento da relação médico-paciente. E a gente não pode esquecer da internet. Então, o paciente hoje, antes dele ir no médico, ele procura no Google tudo sobre a sua doença. Então, ele chega no médico Ou tudo pronto. que ele imagina que ele tem de doença. Tudo que ele imagina no Dr. Google. Então, ele já chega no médico questionando sobre tratamentos, ou inclusive novos tratamentos, ou os exames que ele precisa fazer. Então, o paciente hoje, ele tem mais conhecimento, tá? O médico Mais hoje... conhecimento ou mais informação? Mais informação. Mais informação. Nem sempre é um Mais bom informação. conhecimento, Nem né? sempre é conhecimento, é mais assertivo. informação, né? Exatamente. Então, mas ele chega muito armado no consultório do médico hoje. Uhum. E o médico, na correria, tendo que atender um paciente atrás do outro, acaba não conseguindo estabelecer uma relação médico-paciente de confiança. Fora que a gente tem o uso do plano de saúde e o paciente, às vezes, vai mais de um. Ele vai no médico, daí ele não gostou, ele vai num segundo, ele vai num terceiro, e ele vai pulando. Isso prejudica muito a relação médico-paciente também. Então, se criou um cenário hoje de que se o tratamento do paciente não foi bem sucedido ou não terminou da forma como ele esperado, é porque houve algum tipo de erro. Hoje, o paciente não aceita um desfecho que não seja aquele que ele esperava. A expectativa dele, não a expectativa real, talvez. E a gente tem que lembrar, né, Norton, que o tratamento de saúde é um tratamento, a obrigação do médico é de meio, né, que a gente diz no meio jurídico, não é uma obrigação de resultado. O médico não tem a obrigação de curar o paciente, nem sempre, mas buscar todos os meios ao seu dispor para proporcionar o melhor tratamento para aquele paciente. Mas o paciente hoje é um eterno insatisfeito e ele vai atribuir isso ao médico. Mas você sabe que curioso isso, ouvindo você falar, porque conta a lenda que a engenharia biomédica, ou a bioengenharia, surgiu nos Estados Unidos justamente porque as seguradoras queriam colocar a culpa de alguém num mau desfecho. Então, como nos Estados Unidos tudo, e aqui também, tudo é em base de protocolo de atendimento, então começaram a verificar, não, paciente com essas características, com essa doença, com esse perfil, protocolo é assim, 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 foram cumpridos todos os protocolos, não teve imperícia ou erro médico, não teve falha de equipamento, daí começaram a descobrir que a falha era ambiental, o ambiente não estava preparado para uma determinada cirurgia, e daí começaram a processar os projetistas, nós engenheiros. Então, não sei se esse fato se essa lenda é verdadeira ou não, mas é graças a isso que eu sou engenheiro biomédico hoje. Mas, Renata, uma coisa que me deixou muito curioso é que eu imaginava, né, que o campeão de reclamações, vamos dizer assim, fosse a especialidade de cirurgia plástica. E me parece que não é. Esclarece isso para mim, por favor. Norton, os campeões são aqueles médicos que fazem procedimentos. Tá? A gente tem um grande número de processos contra médicos obstetras, tá? Problemas no parto. Esse é o campeão? É um dos campeões, sim. Cirurgia plástica e procedimentos estéticos também está no top 3. Ortopedia, cardiologia. Então, quando a gente fala dos maiores médicos processados, são essas especialidades. Oftalmologia também uma especialidade muito processada. Esses são as 5, então, principais. Ginecologia, obstetrícia, cirurgia plástica, ortopedia, cardiologia, oftalmologia. Cardio e oftalmo. Então, olha aí, pessoal, você que atua dentro dessas especialidades, a gente vai falar um pouquinho mais de como se precaver ou como ter elementos robustos o suficiente para combater um outro problema que muitas vezes, o entendimento do paciente com relação ao desfecho final. Não é isso? Desculpa, Renata, vamos lá, continuando. O que a gente vê muitas vezes é que você não consegue impedir o paciente de processar um médico, certo? E quando a gente fala em processo, a gente tem 3 esferas que o médico pode ser demandado. Né? Um único ato médico, uma cirurgia, por exemplo, que é um exemplo mais fácil, o médico ele pode ser demandado no âmbito do CRM, pela prática de uma infração ética, então no âmbito administrativo,
no âmbito civil, do alegado erro médico, do dever de indenizar de uma forma pecuniária, por aquilo que o paciente gastou, aquilo que o paciente deixou de ganhar, ou uma indenização a título de danos morais, e também na esfera criminal. Porque quando o médico comprovadamente pratica uma lesão corporal, ou até um homicídio de uma forma muito mais excepcional, ele também pode ser demandado na esfera criminal. Então, o médico tem que se preocupar em se proteger nessas 3 frentes. Mas o que a gente mais vê é que o médico se preocupa com a questão financeira. O médico ele não está preocupado com a defesa dele perante o Conselho de Medicina. E aí é um grande erro, porque no Conselho de Medicina, ele fazendo uma boa defesa, tendo uma decisão favorável dos seus pares, isso pode ter um reflexo positivo no processo civil, naquele que pede uma indenização. E o que a gente vê na prática, teve uma pesquisa há alguns anos feita pela OAB, que a grande maioria dos processos não termina em condenação do médico. Ou seja, nós temos um grande número de processos médicos demandados por N especialidades, mas com poucas condenações. O que isso significa? Que a gente tem um acesso grande ao poder judiciário, né? O paciente tem o direito de processar, mas, como a Melissa falou, se a gente tem uma relação boa do médico-paciente, isso pode evitar. Às vezes, o paciente ele só quer ser ouvido, acolhido. Muitas vezes, isso passa um pouco do ponto, mas a gente percebe que são mecanismos que podem impedir. E, além disso, acho que a Melissa pode falar um pouco da questão da documentação. Quando você não consegue impedir o paciente de pleitear uma indenização, a forma do médico se defender, além da prova pericial, é ter uma documentação robusta. E a recomendação robusta é o quê? Seguir protocolos, como você falou, certo? Utilizar a medicina baseada em evidências, preenchimento de prontuário bem adequado, termo de consentimento, que é um documento obrigatório, tanto no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, quanto no âmbito ético do CRM. Então, o médico vai ser processado, mas a chance dele ser condenado, se ele está bem redondinho, bem assistido e tem usou da boa prática, claro, quando a gente não está falando de casos absurdos de imperícia, imprudência e negligência, a chance dele ser condenado é pequena, né, Mel? Exatamente. Isso que a Renata falou procede. O paciente hoje ele tem muito acesso à justiça, então, dependendo do valor que ele quer de indenização, ele pode procurar, por exemplo, o juizado especial. Se o processo dele tem até 20 salários mínimos de valor de causa, ele não precisa nem de advogado para processar o médico. Então, o acesso à justiça é muito facilitado hoje. E a gente tem ainda aquela benesse da justiça gratuita, que se o paciente comprovar que não consegue pagar as custas, ele também não precisa nem pagar as taxas judiciais para distribuir o processo. Então, o acesso à justiça está muito facilitado. Isso é bom, por um lado, para todo cidadão, obviamente que é bom, mas existem excessos. Tá? Então, ainda que a gente tenha a maior parte dos processos de erro médico sendo julgados improcedentes para o paciente ou favoráveis ao médico, o fato é que isso causa um transtorno para o médico muito grande, porque são processos que demoram anos. A tramitação desses processos de erro médico passam, geralmente, de 5 anos. Então, durante todo esse período, o médico fica preocupado, ele se incomoda, ele está dormindo todo dia, sabe, com aquela preocupaçãozinha ali, eu tenho um processo, eu estou sendo processado. E nós temos clientes, são médicos há 30, 40 anos, falam, gente, eu nunca recebi um processo na minha vida. Como agora? Sabe? Então, por quê? Porque realmente o paciente está descontente, o acesso à justiça está facilitado. Então, ele sofre com isso, ele sofre. Ainda que lá no final se prove que ele agiu corretamente, que ele seguiu protocolos, que não há nenhuma culpa no processo que ele adotou no tratamento desse paciente, ele sofreu durante 5, 6 anos, ele gastou, porque ele gastou com os honorários de advogado. Esses processos de erro médico, normalmente, tem perícia dentro do processo. É preciso que um médico indicado pelo juiz realize uma prova pericial para orientar o juiz a respeito das questões técnicas. Isso também custa dinheiro. Tá? Então, o médico sofre durante todo este processo. Tem um sofrimento psicológico evidente de estar sendo processado. Puxa, essa altura da minha carreira,
né, muitas vezes, ou até mesmo no começo da carreira, mas é algo que foge do controle de um profissional liberal, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, isso impõe uma determinada tensão na relação do seu dia a dia, né? Mas eu vejo que isso daí pode ocorrer também em outras duas situações, né? Quer dizer, ele ficar tão precavido com algumas situações que às vezes extrapola ele não querer se envolver tanto, justamente porque ele sabe que daquilo ali, da sua atividade, pode gerar alguma demanda. Mas existe também um desgaste público em termos de, por exemplo, uma coisa boba, né, mas que eu percebo, quando você digita o nome de uma pessoa, a primeira coisa que vem nos buscadores, no Google, são os processos que ela tem nos tribunais. Exatamente. E aí você digita lá e começa a vir 1, 2, 3, nossa, esse camarada aqui está com 5 processos. Então tem um desgaste de mídia social, enfim, de outros fatores que extrapolam as 4 paredes de um consultório, né? Ou de um centro cirúrgico. Sem dúvida. Além desse incômodo pessoal, né, do próprio médico, quando eu falo do não dormir à noite porque está preocupado com aquilo, que nunca aconteceu, né, na carreira dele, sim, hoje o Google entrega essas informações, por isso que a gente costuma pedir, mas nem sempre o juiz defere, que o processo tramite em sigilo. Porque o sigilo, na verdade, não por conta de proteger a reputação do médico, porque, né, sob esse aspecto o juiz não autorizaria um sigilo, mas porque ali a gente está discutindo informações de saúde de um paciente. Então, eu tenho prontuário dentro de um processo, eu tenho fotos, muitas vezes. Então, na medida do possível, a gente pede que o juiz autorize que esse processo tramite sob sigilo, mas nem sempre o juiz autoriza. Ou ele autoriza, muitas vezes, um sigilo parcial, unicamente sobre essa documentação. Mas o médico, realmente, ele fica exposto. E isto é um problema para o médico, sim. Por isso que, às vezes, quando nós recebemos um processo, um cliente com um processo de erro médico, e nós verificamos que uma documentação não estava bem preenchida, um prontuário não contém todas as informações, mesmo a gente constatando que esse médico agiu dentro do protocolo, estava tudo certinho, mas eventualmente eu consegui fazer a prova por meio da documentação, vai ser um pouquinho mais difícil, a gente fala, doutor, que tal propor um acordo? Né? Um valor pequeno, vamos tentar um acordo. Porque às vezes o paciente... Sempre a resposta deles é não, né? Porque eu vou estar assumindo culpa. Eles acham que propor um acordo é assumir culpa, e isso de jeito nenhum. Propor um acordo é você economizar não só o desgaste emocional de todos esses anos de processo, como economizar dentro do próprio processo mesmo. Porque quando você faz um acordo, eventualmente o honorário do teu advogado vai ser menor, você não vai gastar com a perícia dentro do processo, eventuais custas que você precisa pagar, custas recursais que são pagas. Então, é uma economia emocional de dinheiro e que não significa que o médico está assumindo culpa. Mas, assim, o médico se preocupa muito com isso, mas é preciso ficar claro que não. Às vezes, a gente só está querendo evitar. Então, se encerra o processo, ele está arquivado, ele não vai mais aparecer na busca do Google. E vai dar mais tranquilidade para eles, vida que segue. Com certeza. Né? E a gente percebe que sempre que ocorre essa falha no preenchimento, só nesse cliente... eu não apresentei o termo de consentimento. Eu faço de todo, mas justo naquele que deu problema, não tem o termo de consentimento. Então, a gente não consegue fazer aquela prova. O que acontece? Isso é um bom gatilho para, a partir dali, o médico se adequar e fazer tudo redondinho. Ele nunca mais vai preencher um prontuário com pressa, faltando informação, sabe? O médico passa, depois desse susto, a rever as suas condutas, a rever as suas rotinas. Então, às vezes, isso se torna importante e muda muito a prática ali do dia a dia. Não, eu compreendo perfeitamente, mas, assim, dentro de tantas tarefas e dentro do meu objetivo de atender melhor o meu paciente, né? Eu estou me colocando no lugar do médico, né? Eu tenho tantas outras coisas para me preocupar em dar o melhor tratamento, a melhor solução, como vocês, como advogados, como eu, como engenheiro, enfim, fazer um processo burocrático foge da minha formação técnica, inclusive. Né? Mas você está me dizendo que tão importante quanto a minha formação técnica é me preocupar com essa situação também. Faz parte do teu dever como médico. Preenchimento do prontuário adequado faz parte do dever do médico.
o termo de consentimento é um documento obrigatório, então não são burocracias novas. É aquela rotina que o médico tem que preencher, mas de uma forma robusta, fundamentada. É ter uma boa secretária, que é o braço direito e esquerdo, que vai trazer aquele termo de consentimento adequado para aquele paciente. O paciente assina, guarda junto com o prontuário, tem isso organizado. Então, sem pular etapas, então. Exatamente. É seguir um protocolo, é seguir aquela rotina, aquele ritual. Porque chegou uma intimação, não precisa nem chegar uma intimação, mas o paciente começa a incomodar, começa a questionar muita coisa pelo WhatsApp, chega na clínica, eu quero meu prontuário, mas para quê? Aquela situação ríspida, certo? Então, são coisas básicas que a gente orienta. Além do bom relacionamento, sempre ouça o teu paciente. Eu sei que às vezes não dá tempo, está no prontuário. Estabeleça limites desde o início da relação. Então, por exemplo, você vai dar o celular, mas o celular é no horário comercial. Depois disso, qualquer intercorrência, procure um pronto atendimento. O médico tem que ter uma mensagem no celular, se for o caso dele compartilhar o celular com o paciente, dizer, a partir das 18 horas não estarei disponível, qualquer intercorrência, vá ao serviço de pronto atendimento. Tenha essas informações no contrato de prestação de serviço ou no termo de consentimento. Deixem as regras claras desde o início. Regras, por exemplo, de retorno. Pacientes da cirurgia oftalmológica. Não foi o resultado que eu esperava, mas, peraí, o que estava esperado? O que o termo previa? Pode ter que fazer um novo procedimento, um retoque, que é um termo que a gente não gosta? Pode, mas está previsto aqui. Então, tem que ter transparência nessa relação. Mas também vão ter os pacientes eternamente insatisfeitos, que querem briga, que querem incomodar. E aí, uma coisa importante também da gente lembrar é que processos que ocorrem, de procedimentos que ocorrem em hospitais, em clínicas, eles podem ser contra não só o médico, mas toda a equipe. Então, isso que eu queria contra o hospital, se for um médico do SUS, por exemplo, contra o município ou contra o estado, contra o anestesista, contra o médico. Por exemplo, casos de pronto atendimento, que o paciente fica vários dias. Todo médico que encostou naquele paciente pode ser chamado no processo? Né? Pode ser chamado no processo. Então, claro. essa cadeia de responsabilidade, por exemplo, sou dono de uma clínica, tenho outros colegas que atendem junto comigo, mas cada um tem o seu CNPJ, ou enfim, né? Um deles teve uma demanda de um paciente qualquer, que não ficou satisfeito com algum procedimento, enfim, alguma coisa assim. Eu, como dono da clínica, não tive contato com esse paciente, né? Quem teve contato foi lá o médico que eu alugo uma sala ou que, enfim, trabalha lá dentro da minha clínica. Como é que é essa cadeia de responsabilidade? Eu posso ser corresponsabilizado? Como que funciona isso? No caso de hospitais, Norton, então o hospital ele sempre vai ser responsabilizado junto com a equipe. Tá? Porque de uma maneira ou de outra, ele pode dizer eu alugo o centro cirúrgico, mas de uma maneira ou de outra esse hospital homologou. Ele não vai deixar qualquer médico operar lá dentro. Então, normalmente os hospitais homologam essas equipes para que operem lá. Então, o paciente normalmente vai incluir o hospital no polo passivo do processo, sim. O paciente, quando ele processa na esfera civil o médico, ele quer dinheiro, ele quer indenização. Então, ele vai buscar quanto mais quanto mais réus ele incluir no processo, maiores são as chances dele receber o dinheiro, né? Porque normalmente a responsabilidade é o que a gente chama de solidária. Então, numa condenação, ele pode demandar o pagamento do médico, do hospital ou até do plano de saúde. Tá? Claro, no momento da defesa, o hospital vai tentar delimitar a sua responsabilidade, o médico vai delimitar a sua responsabilidade. Então, no momento da defesa, cada um vai tentar reduzir ao máximo a sua responsabilidade naquele evento específico. Quando a gente fala de clínicas, e hoje é muito comum eu ter uma clínica e alugar as salas. Então, a gente precisa entender como que o paciente chegou naquele profissional. Então, eu tenho uma clínica grande e eu anuncio, olha, dentro da minha clínica eu tenho aqui o endócrino, o obstetra, o oftalmo,
todos eles fazem parte da minha clínica. Então, no meu site, na placa da minha clínica, no meu Instagram, eu estou anunciando todos aqueles profissionais como integrantes da minha clínica. E o paciente pode chegar lá na clínica pelo nome da clínica. E ele vai buscar os profissionais que estão ali dentro. Então, aqui eu falo numa responsabilidade maior da clínica. Tá? Mais do que no caso do hospital. Não, igual ao caso do hospital. Tá. Agora, se eu tenho uma clínica e eu alugo a sala para aqueles profissionais, eventualmente, mas a minha clínica, por exemplo, eu sou oftalmologista. Eu só anuncio a minha clínica de oftalmologia, eu como profissional, eu como a médica. E, eventualmente, um ou outro profissional alugam a sala e atendem 1 dia, 2 por semana na minha clínica. Mas eles não são anunciados como fazendo parte do meu corpo clínico. Então, nesse caso, ainda que o paciente demande a clínica, ao delimitar a responsabilidade da clínica, as chances são muito maiores de eu conseguir excluir a clínica da condenação. Tá? Porque eu tenho que demonstrar que o paciente chegou ali pelo médico. Ele foi atrás do médico, então, aonde aquele médico atendesse, ele ia atrás do médico. Então, na terça e quinta ele atendia na minha clínica, na segunda, quarta e sexta ele atendia em outro hospital. Então, ele chegou na clínica, ele foi atrás do médico, não da clínica. Mas, como a gente diz, o papel aceita tudo. O paciente, ao entrar com o processo, pode elencar várias pessoas ali no polo passivo da lide e cabe a cada uma, na sua defesa, tentar delimitar a sua responsabilidade. Tá? Eu acho que é importante lembrar que os médicos levam um susto muito grande. Por exemplo, um médico do pronto-socorro que atendeu, encostou no paciente uma vez, e o paciente morreu na mão do 4º médico. Vamos um exemplo mais drástico. No processo judicial, tá? Podem ter 5 réus. Pode ter o município, pode ter o hospital, pode ter o anestesista e mais 3 médicos. Cada um vai ser julgado de acordo com a sua conduta e a sua responsabilidade. Então, a gente pode ter 5 réus no processo e só 2 serem condenados. Os outros 3 não. Por quê? Não houve comprovação de negligência, imprudência e imperícia. E também, com relação à prática médica, não foi comprovada a inobservância de norma técnica, que é o ponto principal que a gente tem que provar no nexo de causalidade, entre a conduta do médico e o resultado danoso, ou a insatisfação do paciente. A gente tem que provar que não houve nexo causal entre a conduta e o resultado, tá certo? Então, muitas vezes o médico assusta e são ações milionárias, muitas vezes, né? O advogado coloca o valor da causa, às vezes mais de 1 milhão, o médico se assusta. Não significa que aquele valor vai ser dividido em 5, mas cada um de acordo com a sua responsabilidade. Isso pode acontecer também. Médico também que faz plantão, agora a gente falando do SUS, enfim, mas muitos recém-formados acabam tendo que fazer ali plantão, fazer um extra. Mas quando falta material, falta equipamento, o médico encaminha para determinado serviço, encaminha determinado procedimento, e aí não tem no hospital, não tem na unidade básica de saúde. Aí a gente verifica que há uma omissão do serviço de saúde e não do médico. O médico fez a parte dele. O médico evolui isso no prontuário. Encaminho para o atendimento de endoscopia. Chega lá o paciente, não tem endoscopista, ou não tem o sedativo, não tem, o equipamento está estragado. Então, cada um vai responder de acordo com a sua responsabilidade. Por isso a importância dos registros em prontuário. E a gente bate muito nessa tecla. Né, que você falou, nossa, o médico, então, ele acaba sendo um burocrata. Porque ele precisa ouvir, né? A gente fala para o médico, doutor, você tem que ter uma boa relação médico-paciente, você tem que ouvir o seu paciente, mas, ao mesmo tempo, ele tem que estar escrevendo tudo ali no prontuário. E, infelizmente, ele precisa. E a gente fala, né? A gente fala assim, o médico tem que preencher o prontuário como se fosse um diário. Tá? Ele tem que preencher tudo de forma detalhada, inclusive as impressões que ele tem daquele próprio paciente, porque ele não pode contar com a memória dele, ele não vai lembrar depois, e no momento que eu for fazer prova, a primeira prova para a defesa de um médico é o prontuário. Tá? O prontuário é a primeira prova, então ele tem que estar bem registrado. Não adianta o médico falar depois ou eu alegar na defesa, não, mas o médico alertou o paciente. Cadê a prova? O paciente sempre vai dizer que não. Alertou do quê? Sempre vai dizer que não sabia. Tá? Então, por exemplo, uma cirurgia plástica, o paciente, ou qualquer, enfim, cirurgia, o paciente, se é fumante, ele precisa suspender o tabagismo pelo menos 30 dias antes, porque
tem risco de sim. cicatrização. Antes da cirurgia, ele fala que é diabético, hipertenso e... Toma S. Só antes da cirurgia ele avisou, antes da anestesia. Então. Entendi. Mas tem uma coisa que eu queria entender agora. Como é que fica o residente nessa história toda, né? Porque você falou de SUS e tudo mais, mas não só no SUS, né? Hospitais particulares também trabalham com os residentes e tudo mais. Como é que fica essa responsabilidade quando recai ali um problema no residente? O residente é um médico, ponto. Ele assume toda a responsabilidade, certo? Ele não é um menos médico ou só porque ele tem um preceptor acima dele. Ele tem toda a conduta dele, ela tem que se basear no conhecimento científico, ele tem que evoluir prontuário, ele tem que ter um bom tratamento. A regra é a mesma. Mas eu como preceptor... Depende do caso. Aí se o meu residente faz, enfim, toma alguma conduta que eu próprio não aconselharia a tomar, eu também sou responsável daí sobre essa conduta? Depende do caso. A gente não tem uma regra, você não é responsável subsidiário dele. Né? O médico, a gente vai analisar ali no caso concreto, como que foi essa conduta. Se o preceptor orienta num sentido, se toda a equipe fez A e o médico resolveu fazer B, ele vai assumir aquilo que ele fez. Agora, se o preceptor faz uma orientação que é tecnicamente inadequada e o paciente sofre um dano, e aí vai ser analisada a conduta de cada um. Então, a gente não tem uma regra que diga, até aqui é responsabilidade só do residente, até aqui é responsabilidade do preceptor. Caso a caso vai ser analisado. Como foi a sua conduta, como é que isso evoluiu e o dano que foi causado ao paciente. Né? Isso acontece também em hospitais particulares. Plantões em ambulâncias de urgência e emergência também, que os recém-formados acabam fazendo muito. Pode ser residente, eu não tenho especialidade, não sou clínico geral, mas acabei de informar. Você tem o teu CRM, você responde por aquilo. Então, não tem... Não é o estagiário. E ele não pode alegar, eu ainda sou residente, eu ainda não tenho conhecimento completo. Então, busque a assessoria do teu preceptor. Você tem um preceptor que tem uma responsabilidade. E no caso do preceptor, de eu não concordar com a orientação do preceptor, de eu ter a minha convicção que aquela intervenção que o preceptor está recomendando vai ser nociva para o paciente, não sou obrigado a fazê-lo, mas eu tenho uma hierarquia a ser obedecida e acabo fazendo isso e causou uma lesão. E daí? O ato foi meu. Você assume. E o preceptor fica de fora daí. Fica de fora. Mas, a depender do caso, ele pode eventualmente ser demandado. Então, eventualmente, ele pode ser demandado se esse residente conseguir, enfim, fazer uma prova de que havia uma orientação, um protocolo naquele setor. Essa orientação tem que ser escrita pelo WhatsApp, por e-mail. Da burocracia? Exatamente. Assim. Então, a gente... o meu preceptor falou que era para fazer desse jeito. Quem comprovou? Quem estava junto? Tinha enfermagem? Tinha os seus outros colegas? Tinha protocolo, né? Esse serviço tem um protocolo. Então, assim, o WhatsApp hoje é uma prova que é muito utilizada, porque se trocam orientações, sim, mas o residente, aquilo que o Renato falou, ele é um médico e ele é responsável pelo seu ato, sem dúvida. Sabe uma coisa que eu lembrei só, que é uma dica assim, que é bem legal para os médicos, quando a gente falava em prontuário, os médicos colocam, a gente vai lá, leva aquele monte de exame de sangue, ou leva uma ressonância, o médico coloca assim, exames de sangue bons, alteração no colesterol, indico tal. Uma dica preciosa. Anote qual o laboratório que foi feito e a data. Então, assim, paciente trouxe exames de sangue do laboratório tal, realizados em data tal. Paciente trouxe ressonância do centro diagnóstico X. Por que isso? Porque muitas vezes o médico vai ter que provar que ele deu uma orientação, ou que ele verificou aquele exame e tinha uma certa alteração, e é uma prova que ele não pode obrigar o paciente a apresentar se essa prova some. Então, se o médico tem, como resgatar aquilo, ele pode pedir judicialmente, olha, seja apresentado o exame de sangue realizado na data tal, ele pode produzir essa prova, porque muitas vezes o paciente diz, não, eu não tenho mais, eu perdi esse exame.
E, às vezes, a defesa se baseia nisso. Eu disse, você disse, eu te orientei e você não ouviu. Paciente gestante, às vezes, estava gestante, ou ficou gestante depois de um procedimento, logo depois de um procedimento cirúrgico. O médico tinha pedido o exame, né, exame de gravidez negativo, por exemplo. Ele só olhou, registrou ali exames normais, né? Depois o paciente fez o procedimento, engravidou em seguida, e daí vem dizer que o médico não pediu os exames de gravidez, não se precaveu. Então, como é que eu vou buscar que eu pedi que naquela data aquele exame que o paciente levou para mim era negativo? Né? Então, isso é importante. Então, muitos cuidados que os médicos precisam adotar, sim, apesar da burocracia. E a gente está chegando ao final, mas eu não posso deixar de debater a responsabilidade do paciente. Porque parece que tudo está recaindo na responsabilidade do médico. Mas existe alguma responsabilidade do paciente? Tem. Ele Sim. pode ser responsabilizado por... Olha só, Norton, a gente fala muito hoje isso, o que mudou muito e o que assusta, e acho que a grande questão é que hoje se valora muito a autonomia do paciente. Né? Então, voltando, né? nos anos anteriores, lá na década passada, no século passado, o que o médico falava era lei, o paciente não questionava. Hoje, prevalece muito a autonomia do paciente. Então, é por isso que se fala tanto em obter o termo de consentimento do paciente, porque o paciente precisa consentir. É um pouco estranho, né? Se eu procuro um médico para fazer um tratamento, eu preciso consentir. Não, fora né? que Não é tácito termo isso? Fora que aquele termo de consentimento também vem tanta coisa. Ah, não, o nosso é Se lindo. você lê aquilo, você não faz absolutamente nada, mas você precisa fazer. Então há uma certa hipossuficiência de entendimento por parte do paciente. Por isso que o termo de consentimento ele precisa ser escrito de uma forma acessível. Quando a gente elabora termo de consentimento para os médicos, a gente usa termos que o paciente entenda, ou ainda que se são termos técnicos, a gente coloca entre parênteses para explicar. Porque qual é a função? É cumprir o dever de informação para que o paciente, dentro da sua autonomia, tenha o direito de escolher se quer ou não se submeter àquele tratamento, ciente de todos os riscos. E para que se cumpra o dever de informação, ele precisa entender o que está escrito ali. Tá? Então, o paciente ele tem responsabilidade. Primeiro, ele foi informado, então o médico precisa comprovar que realmente esse paciente foi informado da indicação desse tratamento, o que esperar desse tratamento, riscos, qual a parcela de responsabilidade do paciente nesse tratamento, quais cuidados ele também precisa ter, por exemplo, num pós-operatório. E eu preciso deixar claro também quais são as alternativas de tratamento, ou até não tratar, é uma alternativa. Então, o paciente escolheu, então aí já começa a responsabilidade do paciente. Ele escolheu se submeter a esse tratamento, a esse procedimento. Ele estava ciente dos cuidados, das obrigações dele, tomar medicação, em comparecer aos retornos, enfim, se é uma cirurgia plástica, não tomar sol, não dirigir, enfim, cada procedimento, cada tratamento envolve um cuidado posterior. E aí é a obrigação do paciente. E a obrigação do paciente também consta no termo de consentimento, para depois o médico também fazer prova. Olha aqui, ó, você estava ciente da tua parcela de responsabilidade e você não cumpriu. Outra Ou seja, questão, a boa-fé deveria valer, né? Não dá para confiar apenas na boa-fé das pessoas. Presumida. Não é presumida. Hoje tem que se provar. Um outro aspecto rapidinho da responsabilidade é assim, o que o médico pode fazer com esse paciente que ajuiza essas ações, que fala mal nas redes sociais, que ofende. Então, o que a gente tem? Tá? No âmbito dos processos, o médico pode, tá? Quando ele for inocentado, ele pode entrar com uma ação de regresso contra esse paciente, pedindo que provando que esse paciente agiu de má fé, que ele sabia que não tinha havido esse dano, enfim, tentar um ressarcimento do que ele gastou, né? Na prática, isso não acontece. A maioria dos pacientes acaba pedindo e recebendo justiça gratuita, mesmo em procedimentos de alto custo, como a cirurgia plástica. É um procedimento eletivo, mas os pacientes acabam pedindo justiça gratuita e conseguem. Mas, principalmente, essa exposição vexatória em redes sociais, em grupo do WhatsApp, que acontece muito, e acho que isso é um dano à imagem muito grande, como é que a gente consegue combater isso? Seja em redes sociais, como Instagram, Facebook, acho que dá para notificar
né, o administrador da página, dizendo, olha, está havendo a prática de um crime contra a honra. É uma injúria, calúnia, difamação. Solicito que retire essa postagem, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. Então, isso pode ser combatido. E tem uma decisão interessante, já tem uns 2 anos em São Paulo, do médico que processou a paciente que falou mal dele nas redes sociais e ganhou uma indenização de R$10 mil. É um caso raro, mas acontece. Então, o paciente também tem que respeitar, não é sair falando. Ele pode ser responsabilizado por isso. A gente tem que ter mais consciência do que se fala, do que se compartilha. Maravilha. Nossa, uma super aula. Queria agradecer muito você, Melissa, Renata também. Obrigado pela presença hoje, esclarecendo tantos aspectos. Eu acho que vale aí muitas e muitas horas de podcast com cada um desses itens que vocês citaram, para dar um pouco mais de segurança a tantos profissionais de saúde. A gente falou muito de médico, mas dentistas, fisioterapeutas e assim por diante, né? Obrigado pelos esclarecimentos, né? Sempre muito agradável receber vocês. Obrigada, Norton. Foi um prazer participar. Obrigada pelo convite. Do BioEngCast. E é isso aí, pessoal. Fiquem de olho com mais informações sobre tecnologia, sobre proteção, sobre, enfim, tudo que orbita esse universo da área de saúde. Até mais.